Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Psicodrama é uma forma de psicoterapia, tanto individual quanto grupal. Esta semana que passou, estou gravando hoje, numa segunda-feira, por coincidência ou não, 2 ou 3 vezes eu tive uma conversa com meus pacientes com um teor semelhante. Vocês já viram várias vezes eu, entre brincando e falando sério, dizer que psiquiatria é uma especialidade que as pessoas não se aproximam com a mesma boa vontade com que se aproximam de outras especialidades. Quem vai mesmo no oncologista, ele teme a doença, mas a ida em si não é desconfortável. Mas em psiquiatria, como tanto os pacientes quanto os profissionais ainda se guardam uma grande reserva, eu diria mesmo um grande preconceito contra eles, contra a patologia, contra as pessoas que têm, sofrem e para aqueles que trabalham com ela. Então a ida ao psiquiatra sempre se traduz por uma experiência, algo no mínimo, em que eu, como eu brinco com o paciente, que o camarada olha assim, psiquiatra? Dificilmente alguém a quem seja recomendado cardiologista vai fazer essa mesma cara de espanto. Vai dizer, mas você acha que eu preciso? Ninguém diz isso em relação à psiquiatria. Pelo menos habitualmente, não. Então, a maioria das pessoas, elas chegam ao psiquiatra com, no mínimo, um pé atrás. Às vezes, 2. E, além da vinda ao psiquiatra, há em relação ao remédio psiquiátrico. Todas as vezes que as pessoas se referem a remédio psiquiátrico, sempre embutido na pergunta, mas se eu não gosto de tomar remédio, eu não quero tomar remédio psiquiátrico, sempre está embutido e algo que a gente precisa revelar e desvelar, que é quais são as expectativas das pessoas em relação ao remédio psiquiátrico. Que ele vai me dopar, que o psiquiatra vai terminar por me internar, e eu vou ficar com cara de quem está tomando remédio, com a cara de leso, com a cara de como se a pessoa tivesse dopada. Esse, eu diria que é o medo oculto e, da maior parte das vezes, transparente que as pessoas têm em relação à medicação psiquiátrica. A segunda coisa é que, de todos os órgãos do corpo humano, o cérebro, não enquanto cérebro, mas enquanto a sua função, vamos dizer assim, que é a mente, não pode ser ajudado. O cérebro, enquanto entidade física, um AVC, um acidente vascular cerebral, um tumor cerebral, uma epilepsia, as pessoas aceitam de melhor grado que seja tratado. Mas a mente, que é como se, né? É só uma analogia que eu estou usando, como se fosse a função do cérebro, quando o cérebro funciona mal, não apenas como uma doença concretamente definida, como uma epilepsia, como um AVC, como um tumor cerebral, como um processo degenerativo qualquer, mas quando se trata da função cerebral, que seria a mente, o funcionar bem ou mal é sempre acreditado às custas da responsabilidade pessoal. Então, as pessoas cobram de si que funcione bem sua mente e culpam-se ou são culpadas por pela sua mente funcionar mal. E qualquer forma de ajuda medicamentosa que para outros órgãos seria bem-vinda, ou pelo menos seria desejada, ou no mínimo seria aceita, em relação à psiquiatria, parece que sempre transparece para o paciente, quando porventura eu sugiro um remédio, que além de dizer que ele precisa, eu estou dizendo de uma forma oculta que ele não é capaz de tomar conta de si. Parece que toda prescrição medicamentosa em psiquiatria traz embutido para o paciente que a recebe um sentido de desqualificação, de desvalorização,
como se ele fosse uma pessoa que os outros são capazes de controlar a mente, que é essa expressão que as pessoas usam, e só ele não o é. Portanto, a prescrição psiquiátrica ela envolve sempre uma dualidade. Existe a necessidade de um remédio como uma forma de melhorar um sintoma, essa é a função do remédio. Mas, ao mesmo tempo, para quem recebe, isso passa a ser como se fosse um recibo da incompetência de gerir a própria vida. Eu estou me referindo em todos os níveis da psiquiatria. Desde uma pessoa vivenciando um transtorno ansioso durante um processo de separação traumático, de demissão ou coisa que o valha, até uma pessoa vivenciando uma patologia psiquiátrica tipo esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar, em que as pessoas tomam como tomar o remédio para controlar aquilo é passar um recibo para si e para os outros, mas principalmente para si, de que ele é incapaz de lidar com a própria vida. Portanto, nós trabalhamos com uma coisa que o resto da medicina não lida. O paciente que vai para qualquer outra especialidade médica, ele não se sente desqualificado por receber um tratamento para um órgão específico. Mesmo o paciente neurológico, ele não se sente desqualificado porque ele teve um AVC. Ele não se sente culpado, não é nem responsável, ele não se sente culpado por ter tido o AVC. Ele aceita o tratamento, pode até não gostar das formas com que seja os remédios, etc., dos efeitos adversos, mas ele concorda que aquilo, aceita que aquilo seja importante para a recuperação dele. Sem que ele passe pela cabeça a ideia de que, ao fazer isso, ele está assinando embaixo um atestado de que ele não é capaz, que ele é totalmente incapaz de gerir a própria vida. Aliás, o termo que se usava até o século XIX, de alienado, e que perdurou inclusive no direito há algum tempo, tanto que o psiquiatra era chamado alienista. Alienado significa se transferir para. Né? Quando se aliena um bem, você está transferindo a propriedade para outra pessoa. É como se o alienado, ao passar, no dizer do século XIX, traduziria a ideia de que ele cedeu o governo da própria vida a outra entidade, no caso a doença. Hoje, embora não se use mais o termo, mas o preconceito continua. Essa ideia preconceitual de que a mente não pode funcionar mal e se o fizer é por culpa da pessoa, incompetência da pessoa, continua. Então, ao passar o remédio, nós estamos, e aí entra, quando eu começo sempre aqui, eu sempre me refiro a que eu sou psiquiatra e psicodramatista. Ou seja, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta. A ferramenta específica do papel do psiquiatra é a medicação. Alguns psiquiatras, no caso como eu e outros tantos, também fazem a psicoterapia, que é uma ferramenta de uso que é compartilhável com quem faz psicologia. Mas a ferramenta específica do papel de psiquiatra é remédio. Mas passar um remédio não é como passar um remédio para hipertenso. É só dizer a gravidade da doença e da necessidade de tomar. É saber exatamente alguma dessas coisas que eu fico trabalhando aqui com vocês. De que a psiquiatria ela tem vários níveis de acesso. Não é como o resto da medicina, em que é queixa, diagnóstico, tratamento e evolução. Para a gente, cada uma dessas etapas exige que o paciente, aquele a quem vai se destinar a medicação, tenha compreensão e concordância com cada passo, a todos os níveis. Mesmo um paciente psicótico, que esteja num quadro psicótico, mas ele precisa saber de como as coisas vão acontecer, para poder ele ser sujeito do seu próprio tratamento, fazendo um jogo de palavras. Né? Ele ser sujeito do tratamento exige a participação dele. Ser sujeito ao tratamento é uma atitude passiva e submissa ao tratamento. O resto da medicina pode acontecer, eventualmente,
ou não é exigido que o paciente tenha essa compreensão completa do que tem. Não apenas compreensão, porque não é intelectual que a gente está falando aqui. Nós não estamos falando aqui de compreensão intelectual, porque isso se passa inclusive para médicos, inclusive para psicólogos, inclusive para médicos psiquiatras. Ou seja, mesmo pessoas exercendo o papel profissional da área psi, ainda guardam para si essa visão pré-conceitual no sentido exato do termo, ou seja, não é um raciocínio, não é um conceito que a pessoa tem, mas é uma sensação, é pré-conceitual. Então, e em relação à psiquiatria, sempre acontece isso. É preciso que não só, mesmo não exercendo para muitos dos meus pacientes, eu não sou formalmente o seu psicoterapeuta, mas a visão que a gente precisa ter, principalmente aquela que o psicodrama nos traz, de que o tratamento, qualquer que seja ele, ou qualquer vínculo que se estabeleça, ele se estabelece entre dois papéis. O meu papel é o papel de psiquiatra, mas o paciente tem um papel. E ele precisa compreender o meu papel e eu compreender o dele, para que a medicação não seja imposta e, portanto, indutora daquilo que o paciente se recusa a tomar remédio. As pessoas não se recusam a tomar remédio porque não querem simplesmente, é porque temem. E temem porque já tem uma ideia pré-formada, ou seja, um preconceito, de que a medicação vai piorá-lo ou causar dependência, que é outro fator que eu me esqueci de citar no começo. A ideia das pessoas de usarem é sempre a pergunta, o paciente pode vir pelo desespero que vier. Quando nós tornamos claro para ele o que ele tem, a necessidade do remédio como um auxílio, como uma ajuda substancial necessária para ele, a pergunta seguinte é, eu vou usar por toda a vida? Ele mal saiu do temor para passar para a aceitação. Ainda não usou o remédio, mas a primeira preocupação é, eu vou usar por toda a vida? Provavelmente, no resto da medicina, quem tem artrite reumatoide sabe que ao ser diagnosticado e tratado, ele vai ser tratado por toda a vida, já que a maior parte dos problemas médicos, a maior parte mesmo, eles são de tratamento, não de cura. A medicina, em relação à ideia geral de cura, ela talvez seja 1/3 das coisas que nós temos. O avanço em relação à cura é muito lento. Em relação ao tratamento, é grande. Se nós compararmos a medicina pós-Segunda Guerra Mundial e medicina pré-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que a medicina deu um salto enorme em relação ao tratamento das doenças. Em relação à cura, muito pouco. Tanto que o juramento de Hipócrates, ele faz o médico se comprometer em conduzir bem o tratamento. Ele não tem um compromisso de cura. Por quê? Porque algumas coisas em medicina, ou a maior parte delas, são de tratamento, hoje em dia. Em psiquiatria, quase todas são para tratamento, não são para cura. Portanto, quando a pessoa pergunta em relação a uma hipertensão, um diabetes, uma artrite reumatoide, uma patologia endócrina qualquer, a pergunta nunca cabe, porque ele sabe que aquilo já é consensual de que quem se torna hipertenso vai ter que usar a medicação como um auxílio, ou como nós diríamos em psicodrama, um ego auxiliar, só que no caso seria químico, né? Ele estaria assumindo algumas funções que nós não estaríamos em condições de fazer. Mas em psiquiatria, não. Em psiquiatria, a primeira pergunta é, eu sei que eu preciso usar, mas até quando? Então, nós estaremos sempre aqui nesse espaço discutindo os preconceitos e os conceitos em relação à psiquiatria. Espero que haja sido útil. Tchau.